Oi, pessoal. Boa tarde. Bom, hoje é dia 27 de dezembro de 2018. Quinta-feira, tá terminando o ano. É legal. Essa época eu gosto muito dessa época. Bom, esse vídeo aqui é o seguinte: é criação, criacionismo ou evolução? Evolucionismo do Darwin. Qual das duas é o correto? Na Wikipédia, eles escrevem assim: a disputa é entre aqueles que defendem a crença religiosa do criacionismo versus aqueles que aceitam a evolução apoiados por um consenso científico. Então, qualquer um que lê isso aqui vai falar, eu vou aceitar o científico, né? Mas vamos pensar um pouco, tá bom? Se pode ser, qual é a ideia do Darwin? Evolução natural. Então as mutações vão acontecendo ao acaso e as coisas vão surgindo. Vamos ver se isso é possível, tá? Eu vou pegar como exemplo apenas o globo ocular, o olho humano. Vamos ver como ele funciona. Bom, eu tenho aqui um livro. Tem vários livros, né? O globo ocular. Esse aqui é de amigos meus, eles que escreveram. O Newton Elu. Bom, e o Walter. Os meus amigos são o Newton e o Elu, tá? O Walter eu nem conheço. Mas ó, aqui tem um esquema do globo ocular. Então o globo ocular nosso, veja. Aqui tem a córnea. Aqui tem um humor aquoso, um líquido. Aqui tem o humor vítreo, outro líquido. Isso aqui é o cristalino, uma lente biconvexa. Isso aqui é músculo ciliar, isso aqui também. Comprime e solta o cristalino para acertar a distância focal. Isso aqui é aquele disco colorido, é a íris. E o buraquinho no meio da íris é a pupila, que controla a entrada de luz no globo ocular. Quando você está olhando um objeto, a imagem tem que se formar na retina. Se a distância, agora é que vem a questão, se a distância do objeto ao teu olho varia, então a distância focal do cristalino tem que variar também, porque o tamanho do olho é fixo. Então vou repetir. Eu estou olhando para essa caneta, a imagem está se formando na retina. Se eu afasto a caneta, os músculos ciliares liberam um pouquinho o cristalino para variar a distância focal dele, para a imagem continuar se formando na retina. Isso acontece nos dois olhos. Você acha que isso pode acontecer por acaso? As mutações vão acontecendo ao acaso e de repente aparece um olho com essa complexidade? Olha, pessoal, o corpo humano, ele é muito mais complexo do que um aparelho celular. Por exemplo, um aparelho celular. Se ninguém construir um desse, ele não vai aparecer do nada, assim, com as mutações acontecendo, de repente numa praia aparece um objeto desse. Não vai aparecer. A probabilidade é zero. Então alguém construiu. O corpo humano é muito mais complexo que o celular, que o móvel. Então, ele não pode ter acontecido por acaso. Alguém fez. A gatinha está aqui querendo mexer na lente. Essa aqui é a Ágata. Querendo mexer na câmera, desculpe. Então veja, o corpo humano é muito mais complexo que um celular. Então não dá para aparecer por acaso, com mutações assim. Ele foi projetado. O corpo humano foi projetado. Outro trabalho que tem, esse que eu falei, se chama adaptação visual, acomodação visual, para a imagem se acomodar direitinho na retina. Depois o nervo óptico leva para o cérebro que interpreta a imagem.
Inclusive a imagem na retina ela se forma de ponta cabeça. Você está olhando para uma árvore, por exemplo, a árvore lá na retina está de ponta cabeça, o cérebro desinverte. Tem um experimento para mostrar isso aí, depois eu falo sobre isso. Outro trabalho é assim, ó, você entra no cinema, atrasado, está tudo escuro, você não enxerga nada. Você fica em pé lá uns minutinhos, de repente você começa a enxergar. O que aconteceu? Quando você estava lá fora, estava iluminado, a sua pupila, que é o buraquinho por onde entra a luz, fica no meio da íris, estava fechadinha, porque tinha muita luz. Ela controla a entrada de luz no globo ocular. Aí você entrou na sala de cinema, estava escuro, então você não enxerga nada. Aí o que acontece? A pupila começa a aumentar, a abrir. Aí entra mais luz, você começa a enxergar. Esse trabalho da pupila se chama adaptação visual, para você se adaptar à luminosidade local. Então, você acha que isso aí pode acontecer por acaso? E não é só o olho humano, o corpo inteiro é uma complexidade incrível. Então, fixe isso, o corpo humano ele foi projetado. Quem projetou? Os projetistas. Tem dois universos, o cósmico, o material, e o anímico, o espiritual. Então, eles estão geralmente no anímico. Projetaram o corpo. O corpo do homem é um projeto, o corpo do macaco é outro projeto, o corpo do cachorro é outro projeto, e assim vai. É isso, é criação mesmo. O corpo foi criado. Aí Deus nomeia os seus, existe uma hierarquia enorme, né? Uma hierarquia, por exemplo, Jesus comanda, Moisés e Jesus comandam aqui na terra, e Deus acima. Se bem que Moisés já atingiu a deificação, Jesus está pertinho, vai atingir. Então, e os projetistas do corpo humano estão em outros lugares, por aí, ou aqui, ou lá, tanto faz, mas o corpo foi criado, foi projetado e criado, foi construído por alguém. Senão ele não aparece do nada assim, tá? Então, conclusão, é criação mesmo. Essa data aí está superada, né? Aparece a data aí. Parece 23, mas hoje é 27, tá? Então, é criação. Isso aqui é o globo ocular, estava desenhando. Então, o cristalino é uma lente biconvexa, a íris com a pupila, a retina, o nervo óptico, a imagem se formando ali na retina. Então, isso aí não pode acontecer por acaso, com mutações ao acaso, tá? É tudo muito controlado. Outro exemplo, a Terra orbitando em torno do Sol. Imagina, ela dá uma volta, passou um ano aqui na Terra. Aí ela dá outra volta, como um relógio, dá outra volta, e girando em torno de si mesma também, né, a cada 24 horas. Isso também, imagina, a Terra deu 1000 voltas já. Sem alguém cuidando, isso não aconteceria. Não é possível, a probabilidade é zero. Hoje, estima-se que o nosso universo tem, a Terra, aliás, tem 4,5 a 5 bilhões de anos. Então imagina ela há 4,5 bilhões de anos girando em torno do Sol como um relógio. Os 63 ou 64 satélites de Júpiter lá girando em torno de Júpiter como relógios. Os de Saturno também. A primeira vez que foi medida a velocidade da luz foi um astrônomo chamado Roemer. Antes foi medido, mas com muito pouca precisão. Aí ele chegou com mais perto do resultado. Ocorreu um atraso num eclipse de uma das luas de Júpiter. E com base nisso, conhecendo as distâncias nas órbitas, deu para calcular a velocidade da luz. Ele chegou num valor próximo. Então repare, o universo é um relógio. Tem uma frase, eu não sei qual é o autor, o primeiro que me falou a frase disse que era Voltaire. Mas depois eu vi com outro autor, eu não sei de quem é. Ele fala assim: assombra-me o universo. E crer, procuro em vão. Que exista um tal relógio e o relojoeiro não. Então, não é possível. É só você pensar. Inclusive é matemático, a probabilidade é zero de existir tudo isso que está aí, sem gente fazendo, cuidando, projetando. Tá bom?
Então é criação mesmo, por incrível que pareça. É criação. Aí as religiões. As religiões, tem mais de 3.000 religiões hoje na Terra. Eles fundam religião para ganhar dinheiro. Tá cheio de pessoas que se dizem pastores aí que não sabem nada sobre doutrina, sobre Deus. E ficam falando, pegam a Bíblia, ficam lendo, falam. Bom, um pastor foi para um lugar muito ruim depois que desencarnou. Aí foi dito para ele assim, ele falou assim, mas eu passei a vida com a Bíblia nas mãos. Aí foi dito para ele assim, mas você não fez o que estava escrito lá. Então repare, o pessoal que se mete a ser pastor sem ser, geralmente vai para um lugar bem ruim depois que desencarna. É bom alertar todos sobre isso. Isso é muito importante. Bom, esse vídeo era isso, tá? É criação. Abraço. Feliz Ano Novo.